Olá, estudante! Como você está? Tem tomado todos os cuidados para continuar se mantendo saudável? Como, por exemplo, usado máscara, evitado aglomerações e passado álcool em gel? Espero que sim! E em relação às atividades escolares, está conseguindo acompanhá-las? Realizá-las? Tomara! Sou o professor Léo Machado e antes de começar a nossa aula de hoje, vou me autodescrever. Sou preto, de pele parda, olhos castanhos, cabelo preto, mais curtinho na lateral e arrepiado para cima. Tenho uma barba no estilo cavanhaque. Estou utilizando uma camisa amarela e calça jeans. Estou sentado em uma cadeira gamer. No meu fundo, uma televisão compondo o cenário e do meu lado, um computador. Esse sou eu e vamos à aula de hoje. Vamos começar a aula de hoje com uma contação muito legal. Se liga aí! Contação 4 rainhas africanas. Multi-rio. Texto: Fernanda Fernandes. Amina, rainha de Zazal. Amina, ou Aminato, foi uma das maiores lideranças femininas que surgiram no século XVI no continente africano. Estima-se que ela tenha nascido em 1533. Foi rainha de Zazal, depois conhecida como Zaria, uma das cidades-estados alças do norte da Nigéria. Chegou ao poder por sucessão ao governo do então falecido pai, Bakiwa Turunku. Seu reino durou cerca de 3 décadas e foi marcado por grandes avanços econômicos e militares. Como rainha, removeu obstáculos comerciais impostos ao seu reino e abriu novas rotas de comércio. Também expandiu os territórios sob seu domínio. Ordenou ainda a construção de uma espécie de muralha defensiva em torno de Zaira e de outros campos militares. Essas edificações tornaram-se uma característica comum entre os estados alçás e ficaram conhecidas como Muros de Amina, Ganawar Amina, embora pesquisas arqueológicas indiquem que as construções não coincidem com o período em que a soberana esteve à frente do governo. Até hoje, as estruturas e ruínas do Palácio de Amina e dos campos de treino militar podem ser vistas na cidade de Zaria. Amina é retratada em esculturas, pinturas, selos postais, peças teatrais e obras de literatura infantil e juvenil. Até hoje, é sinônimo de força e bravura feminina. Disse que sua trajetória inspirou a criação da Princesa Guerreira Xena, personagem de uma série televisiva dos anos 1990. Yaa Asante Uaa, rainha mãe de Ejisu. Yaa Asante Uaa foi rainha mãe de Ejisu no Império Ashanti, atual Gana. Liderou a rebelião conhecida como a Guerra do Trono de Ouro contra os colonizadores britânicos. A guerra teve início no ano de 1900 e durou cerca de 7 meses. Assim como outros líderes, Yaa Asante Uaa acabou sendo capturada pelos britânicos e exilada nas ilhas Seychelles, onde morreu 20 anos depois. Alguns estudos sugerem que a rainha tenha se entregado para que as vidas de sua filha e de sua neta, que estavam mantidas como reféns, fossem poupadas. O sonho de Yaa Asante Uaa de ver Ashanti livre das ameaças estrangeiras acabou se concretizando em 1957, quando Gana se libertou dos colonizadores e conquistou a independência. Na segunda metade do século XX, Yaa Asante Uaa se tornou inspiração para movimentos de luta anti-imperialistas e para a organização de movimentos feministas africanos. Reconhecida como uma heroína nacional, ela dá nome a uma escola de ensino médio para meninas inaugurada em 1960 na cidade de Kumasi, antiga capital do Império Ashanti. Em 2000, 100 anos após a guerra contra os britânicos, um museu dedicado à soberana foi inaugurado no vilarejo de Kuasso, próximo à cidade de Ejisu. Ranavalona I, rainha do reino de Imerina. Ranavalona
foi rainha do reino de Imerina, da ilha de Madagascar, entre 1828 e 1861. Foi a chefe militar do reinado mais longo da história de sua dinastia. Seu reinado pode ser considerado um marco importante na luta contra a invasão política e cultural europeia. Membro de uma família comum de ascendência indonésia, ela se chamava Ramavu, até ter seu nome modificado quando chegou ao poder. Foi uma das esposas do fundador do reino de Imerina, Adrianan Poinimerina, após a morte do marido e depois do sucessor do trono, Radama. Ela tramou uma conspiração e tomou o poder. Quando assumiu o trono, expulsou missionários cristãos de Madagascar, desfez acordos comerciais firmados com a Inglaterra e com a França e até entrou em guerra marítima contra os franceses. Ranavalona empenhou-se em proteger a independência de Madagascar e preservar instituições tradicionais e costumes locais sem que houvesse interferência estrangeira. Por outro lado, o número de escravos cresceu bastante em seu reino, por conta das ações militares. Muitos eram mulheres e crianças que trabalhavam em campos de arroz e cuidavam de crianças da região. Contada pelo ponto de vista dos colonizadores, a história de Ranavalona costuma ser narrada por meio de estereótipos racistas e sexistas. Ela é vista como ditadora e tirana, além de louca e cruel. Ainda que naquela época, esses mesmos colonizadores cometessem atrocidades no continente africano em um imperialismo disfarçado de missão civilizatória. No discurso feito por Ranavalona, em sua cerimônia de coroação, em 1829, a própria monarca parecia ciente desse tipo de julgamento e destacava a força feminina. Nunca diga, ela é só uma mulher fraca e ignorante. Como ela pode governar tão vasto império? Eu governarei aqui para a boa sorte de meu povo e para a glória do meu nome. Não adorarei deuses além daqueles dos meus ancestrais. O oceano será o limite do meu reino, e não cederei sequer à espessura de um fio de cabelo dele. A rainha faleceu enquanto dormia no palácio de Manjacamiadana Rova, em Madagascar, em 1861. Nandi Ka Berré, rainha-mãe do reino Zulu. Nandi Ka Berré foi uma rainha-mãe que exerceu forte influência no reino Zulu, na região da atual África do Sul. Especula-se que tenha nascido entre os anos de 1760 e 1767. A história da rainha Nandi retrata a luta de uma mãe contra pressões da sociedade. Ela ficou grávida de Senzanga Kirona, um dos chefes Zulus na época. No entanto, o líder negou a paternidade da criança e alegou que a jovem sofria, na verdade, de uma doença estomacal, provocada por um besouro conhecido como Ixacá. Quando o filho nasceu, Nandi usou da ironia e nomeou a criança de Chacá, em referência ao inseto que diziam ter provocado a sua, entre aspas, enfermidade. Nandi foi acusada de ter seduzido Senzanga Conan para gerar uma criança e tentar assim se aproximar do trono. Humilhada, sofreu com a rejeição social e teve que proteger a criança da fome e até de tentativas de assassinato. O menino Chacá foi educado para se tornar um líder de destaque. Introduzido entre os soldados locais, aprendeu táticas de guerra. E quando Senzanga Conan morreu, derrubou seu meio-irmão, Sikujana, do trono e assumiu o comando dos Zulus. Assim, Nandi se tornou rainha-mãe e passou a exercer uma posição de destaque junto com o filho, de quem foi grande conselheira. A rainha era contrária à violência e defendia o uso da diplomacia para pacificar desavenças entre os povos vizinhos. Chacá tratava a mãe com reverência e juntos eles fortaleceram a resistência do povo Zulu contra os colonizadores europeus. Ele se tornou
uma importante liderança entre os Zulus. Quando Nandi morreu, em 1827, por complicações intestinais, o reino entrou em um longo período de luto, conhecido como Isililo Sikhan Nandi, ou o luto pela morte da rainha Nandi. O túmulo pode ser visto ainda hoje nos arredores da cidade de Eshowe, na África do Sul. Para o povo Zulu, Nandi representa a força da mulher e de uma mãe, inspirando assim a luta feminina contra as imposições do patriarcado. Você já conhecia essa contação? Gostou da história? Espero que sim! Em meio a uma sociedade misógina e sexista, ou seja, que tem aversão às mulheres, colocando-as em lugar secundário e de subserviência, valorizar personagens históricas do gênero feminino ajuda no respeito à igualdade de gênero, defendendo assim uma possível equivalência entre eles. A história da África, por exemplo, que é conteúdo inclusive previsto pela Lei 11.645/2008, é repleta de mulheres que tiveram uma enorme importância e até hoje são símbolo de resistência e consideradas grandes heroínas, rainhas, guerreiras e importantes lideranças de seus povos. As mulheres vistas em nossa aula conquistaram poder e respeito, romperam tradições e lutaram contra invasores europeus. Representatividade importa. E quando a mulher, que é vista como minoria frente aos seus direitos sociais, se depara com protagonistas femininas, entende que ela também pode conduzir as próprias narrativas da sua vida. Mas me conta aí, está conseguindo acompanhar a aula até aqui? Para aferir isso, quero lhe propor um desafio. Vou lançar algumas perguntas e dentro de um tempo estipulado, você tentará encontrar a resposta correta que tem relação com o conteúdo visto até aqui. Vamos lá? Se liga aí. Qual das rainhas inspirou a criação da personagem Xena, a princesa guerreira? Opção A, Yaa Asanteiya. Opção B, Ranavalona I. Opção C, Amina. Opção D, Nandi Kabereberé. Resposta certa, letra C, Amina. Qual rainha liderou a rebelião conhecida como a Guerra do Trono de Ouro? Opção A, Ranavalona I. Opção B, Yaa Asanteiya. Opção C, Amina. Opção D, Nandi Kabereberé. Resposta certa, opção B, Yaa Asanteiya. Qual rainha reinou no reino de Imerina, na ilha de Madagascar? Opção A, Nandi Kabereberé. Opção B, Amina. Opção C, Yaa Asanteiya. Opção D, Ranavalona I. Resposta certa, opção D, Ranavalona I. Quem foi a rainha-mãe do reino Zulu? Opção A, Nandi Kabereberé. Opção B, Amina. Opção C, Yaa Asanteiya. Opção D, Ranavalona I. Resposta certa, opção A, Nandi Kabereberé. E aí, como você foi nesse exercício? Espero que tenha se saído bem. Vamos chegando então ao final da aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom estar com você. Continue estudando e se protegendo. Te aguardo nas próximas aulas. E não deixe de acessar a sala de leitura e o Rio Educopédia no aplicativo Rio Educa em Casa. Grande abraço. Fui!